Bom, na aula de hoje nós vamos falar acerca do romantismo em Portugal. Então, a sequência de aulas vai ser assim: o romantismo de modo geral, que nós já vimos, nós já entendemos o que foi o romantismo, o que o romantismo representou dentro da história das artes. Nós já vimos que o romantismo foi a maior revolução que já ocorreu dentro das artes, foi uma quebra de paradigmas, um divisor de águas. E vamos estudar como o romantismo ele inicia em Portugal e posteriormente vamos ver como o romantismo iniciou aqui no Brasil. Então essa vai ser a sequência: romantismo de modo geral, romantismo em Portugal, romantismo no Brasil. Dentro do romantismo em Portugal, nós vamos ver o contexto histórico, as características, os principais autores e obras. Lembrando que o nosso foco aqui não é muito a história. A história necessária para você entender o contexto histórico, te dá te dá fundamento, te dá base para você entender a estética. Mas o nosso foco aqui não é puramente a história, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer. Bom, gente, aqueles acontecimentos todos que nós vimos, os acontecimentos desencadeados pela Revolução Francesa, eles vão repercutir em Portugal. A situação do país já não era boa. Estava acontecendo uma luta civil entre liberais e conservadores. E aí piorou com a tomada do país por Napoleão Bonaparte. E aí em 1808, a família real portuguesa ela vem aqui para o Brasil e faz do nosso país a nova sede da corte portuguesa. Então, vocês querem que crise maior que essa? O rei saiu, pegou a trouxinha dele, veio para cá, trouxe uma comitiva com ele, mas deixou muita gente lá no fogo, né? Napoleão Bonaparte invadiu a França. Bom, a vinda da família real portuguesa aqui para o Brasil trouxe para a gente consequências grandes também. Consequências que nós vamos analisar quando estivermos estudando o romantismo brasileiro. No vídeo Romantismo no Brasil. Bom, a burguesia portuguesa também estava enfrentando uma grave crise. E em 1822 houve um golpe de Estado. E aí um golpe de Estado com uma nova Constituição para Portugal. E junto com isso, a independência também do nosso país, que foi em 1822. Então a crise estava mais que instaurada em Portugal. Bom, e mesmo depois que os portugueses conseguem expulsar as tropas de Napoleão de Portugal, os conflitos continuaram. Que foi o que eu falei, eles já estavam vivendo um conflito muito grande. E mesmo depois da passagem de Napoleão por lá, eles continuaram vivendo um conflito muito grande. Dom Pedro, que era o regente aqui do Brasil, brigando com Dom Miguel, que era o de lá de Portugal, e por aí vai. Bom, e é nesse clima todo aí que o romantismo começa. Almeida Garré, um escritor português, ele publica um poema chamado Camões, em 1825, já com características meio românticas. Na verdade, esse poema e esse ano não é nem um marco inicial mesmo, mas de forma didática vai passar a ser. Em 1825, a publicação de Camões é o marco inicial do romantismo em Portugal. Então, para ficar assim de forma didática, né? E aí, de 1825 até 1865, o romantismo português atravessou 3 gerações de autores. Nós vamos ver que o romantismo brasileiro ele passa por 3 gerações também. Então, são essas gerações de escritores portugueses que nós vamos ver. Foram 3 momentos em Portugal. 3 momentos. Só que nesse vídeo nós vamos explorar apenas o primeiro momento do romantismo português.
Então, nesse primeiro momento, nós temos como principais representantes Almeida Garré, Alexandre Herculano e Feliciano de Castilho, os principais escritores. O primeiro momento do romantismo em Portugal são os primeiros anos da implantação do romantismo. E esses anos, esse primeiro momento, foi marcado por conflitos internos e externos, como eu havia dito. O romantismo em Portugal ele não começou num clima muito ameno, não. Apesar de que o romantismo europeu também não, né, gente? Então, não está muito diferente da ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, de luta, de ganhar na raça, né? Bom, aí nós vamos ver que no primeiro momento ainda existem escritores influenciados pela estética clássica, especialmente no que diz respeito à forma, ao modo de escrever. Mas isso é perdoável, né? Você está acostumado a fazer uma coisa de uma certa forma, de repente uma novidade chega, você demora a se adaptar. Então, muitos escritores ainda influenciados pela estética clássica. Então, vamos conhecer os nossos 3 principais representantes do primeiro momento do romantismo português. Bom, então nós temos nosso primeiro aí, eu já havia falado dele, essa obra dele, Camões, esse livro de poemas a respeito de Camões, foi aí o marco do romantismo, assim, marcou o início do romantismo em 1825. Então, Camões é considerado o marco inicial do romantismo português. É um poema sobre a vida desse poeta clássico, então foi o que eu falei. Tanta coisa para eles escreverem, podiam se soltar, e Almeida Garré escreve como obra aí. Dentro do período romântico, ele escreve uma obra que trata de um poeta neoclássico. Coloquei uma citação ali dele, a justificativa: eu não sou clássico, nem romântico, de mim digo que não tenho seita, nem partido, nem em poesia. É porque já tinha essa mentalidade de liberdade, agora o momento é outro. Então, entre eles mesmos, eles analisavam a postura. Eu sou romântico? Não sou? Não, eu sou preso ainda ao passado? Eu sou clássico? Então, tinha essas discussões todas ainda, né? Bom, ele se envolveu ativamente na política. Por conta dos conflitos internos, a família se mudou. Depois, devido ao golpe, ele se exilou na Inglaterra. Lá ele teve contato com escritores britânicos. Ele foi para o lugar ideal, né? Teve contato com escritores britânicos e um contato ainda maior com o romantismo. Ele mesmo se posicionava como um autor dividido entre o mundo neoclássico e o mundo romântico. Dá para ver, eu não sou clássico nem romântico. Bom, ele teve uma vida, assim, amorosa um pouco tumultuada. Por que eu estou falando da vida amorosa dele? Porque ele conheceu um grande amor da vida dele, a Viscondessa da Luz. Ela era casada. Então, tá aí, ó, o amor não correspondido. E para ela, ele dedicou os versos do livro dele, Folhas Caídas, que é um livro de poemas maravilhoso. Garré, ele foi poeta, ele foi dramaturgo, ele foi tudo. Esse livro, Folhas Caídas, tem na internet, os poemas estão lá. Quem gosta de poesia, dá uma olhadinha que vocês vão gostar, tá bom, gente? E esse poema aí, que é considerado o marco, né, que é a obra inicial do romantismo português, é um poema narrativo, considerado a primeira obra romântica, aborda episódios da vida de Camões. Garré também escreveu Viagens na Minha Terra, que é um livro muito importante, considerado até um marco aí para a prosa moderna. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nas obras dele, as obras dele tem na internet, você vai achar tanto Camões como Viagens na Minha Terra, vale a pena dar uma olhadinha. O livro Folhas Caídas também é maravilhoso. Então, esse aí é o nosso Garré. Alexandre Herculano era filho de família modesta, ele perdeu o pai muito cedo, teve que correr atrás de emprego, então isso, não vou dizer que atrapalhou, mas ele não ficou ali por conta só de produção de obras literárias. Ele
foi trabalhar, foi fazer alguma coisa, conseguir dinheiro para sustentar a família dele. Também se envolveu na política, também se exilou, só que Alexandre Herculano, ele se exilou na França. Mas, gente, França, Inglaterra, Alemanha eram os lugares que estavam bombando, né? É engraçado que esses escritores sempre têm algum detalhezinho aí na vida amorosa deles. Alexandre Herculano, o caso dele é que ele conheceu a mulher tinha uns 20 anos dele também. Ele conheceu a mulher, vamos colocar assim, aos 20 anos ele conheceu alguém, bem novo. E ele não quis casar com ela porque ele falou que a vida de casado não combina com a vida de escritor, não combinava. Então não era para casar. 30 e poucos anos depois ele reencontrou essa mulher e aí eles se casaram. Só que ele ficou muito descontente com os rumos da política e, como bom romântico, se isolou. Ficou isoladinho até a morte, porque aquela realidade ali não o agradou. Mas ele lutou, ele se envolveu na política. Mas os rumos que a política foi tomando não estava agradando, ele foi se isolando cada vez mais. Ele também foi historiador, e aí eu coloquei a obra dele, Eurico Presbítero, é muito interessante, a gente tem na internet também. Rapidinho, Eurico Presbítero conta a história de amor entre o jovem Eurico, um valente cavaleiro, né, e Ermengarda, o nome é esse mesmo. Eurico Presbítero é uma gracinha, é o típico romance romântico mesmo. O jovem Eurico era de origem humilde, pediu a mão da Ermengarda, pediu para namorar com ela, pediu a mão dela para o pai, só que ela era filha de um duque, e o duque não deixou por causa da origem humilde de Eurico. E aí Eurico, pensando que a Ermengarda também concordava com o pai, estivesse concordando com o pai, ele preferiu abraçar a vida religiosa, entrou para a igreja e se ordenou sacerdote, né, porque não podia ter o amor da vida dele. Só que ele tinha um segredo, como ele era um cavaleiro, adorava guerrear, adorava lutar, ele levava uma vida dupla, ficava lá nos serviços dele de sacerdote e se disfarçava. Ele se disfarçava de cavaleiro e ia combater, ia lutar lá contra os mouros. Inclusive, Ermengarda, ela foi sequestrada, ela estava em poder dos inimigos. O que o Eurico fez? Ele se juntou ao grupo do irmão da Ermengarda na tentativa de resgatar a amada dele, e ele consegue. Então eles se reencontram. E aí ela fica toda feliz, fala, agora sim, vamos ficar juntos. Só que aí ele fala com ela, Ermengarda, não dá, porque eu abracei a vida religiosa e tal, não dá pra gente ficar junto, não tem condições. E aí vem aquela parte que eu falei da característica dos românticos, a fuga da realidade. Foi um golpe muito duro para ela, não pôde ficar com o amor da vida dela. Então o que acontece? Ela fica doente e enlouquece. Fuga na loucura. E ele, como não pode ficar com ela, ele se lança a combates suicidas contra os mouros e procura a morte. É o típico romance romântico mesmo. Vale a pena também, tá, gente? Vocês darem uma lidinha em Eurico Presbítero. Por último, nós temos Antônio Feliciano de Castilho. Ele nasceu em Lisboa. Feliciano de Castilho, aos 6 aninhos, ele pegou sarampo, ficou cego. Mas ele foi professor, jornalista, tradutor, conseguiu se formar. O irmão dele foi muito importante para a carreira profissional dele. O irmão dele esteve sempre, todos os momentos ao lado dele, ajudando. Castilho, Feliciano Castilho, já teve um probleminha. Ele ficou muito preso às tradições neoclássicas. Ele ficou muito preso à imitação dos gregos, dos clássicos. Ele não conseguiu se libertar muito. Então, o romantismo dele era meio estranho, assim, meio cansativo. Tá? Mas ele fundou, ele escreveu vários artigos. Ele fundou essa revista aí, Revista Universal Lisbonense, e foi assim um dos grandes periódicos da época, um dos mais assim, influentes do romantismo português. Era a revista que bombava, era a revista Caras do século XIX. Tá? Então,
Feliciano de Castilho, já falei, ficou meio presinho ali. Então vocês perceberam que dos três foi o que assim, eu falei com menos empolgação, não que ele tenha sido menos importante, porque quando estivermos falando do realismo, vocês vão ver que ele se envolveu numa polêmica chamada Questão Coimbra. Ele se envolveu numa grande polêmica ali entre românticos e realistas. Bom, então, a respeito dos três, era isso que eu tinha para falar. Bom, gente, é isso aí. Eu falei no início do vídeo que o romantismo em Portugal, ele atravessou 3 gerações. Então foram 3 momentos. Esse é o primeiro vídeo do primeiro momento. Nós vamos ver nas próximas aulas os outros 2 momentos, suas características, seus autores, suas obras. Tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima aula.